Olá, queridos, estamos de volta com o No Ar com a FAESP e de maneira online também pela nossa rede AD Belém. Vocês estão aí acompanhando um pouco do No Ar com a FAESP nesse intervalo que temos até o início dos trabalhos da nossa 74ª EBO. E neste momento nós estamos aqui recebendo um caro amigo, colega, pastor doutor Samuel Pereira Valério, pastor batista, que escreveu uma obra e hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre essa obra. Tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Não é isso mesmo, professor, pastor Rodrigo Ursino? Com certeza, pastor Wilson. Nós estamos aqui muito felizes, por todo esse acontecimento, por estar recebendo nosso querido amigo, professor da FAESP, doutor Samuel, e com certeza vai ser um papo bem produtivo, um assunto que pouca gente sabe, que também é o tema do livro aí do nosso amigo. Muito bem. O pastor e professor Samuel Pereira Valério tem aqui um extenso currículo. Vou apenas falar aqui os principais. Ele é doutor em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestre em ciência da religião pela PUC São Paulo, bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie e pelo Seminário Teológico Batista Independente de São Paulo. Professor Samuel, seja bem-vindo ao No Ar com a FAESP. Muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês para compartilhar esse tempo de discussão, de apresentação do trabalho que tenho desenvolvido nos últimos anos. É um prazer poder estar aqui contigo, Wilson, também com o professor Ursino, e será um tempo bastante proveitoso. Prazer é todo nosso. Professor, pastor, doutor Samuel, ele escreveu, fez uma pesquisa, é sua tese de doutorado, em um assunto que para mim é muito novo. Eu não sabia. E creio que muitos daqueles que estão nos acompanhando, participando conosco, também não sabem. A obra que ele tem lançado é Uma Nova Origem para o Pentecostalismo. Uma nova origem para o pentecostalismo. Pastor Samuel, como se deu esse interesse por estudar sobre essa nova origem? E aí o senhor já se apresenta e diz de que denominação o senhor é. Então, eu sou pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne, aqui na Zona Norte de São Paulo. Sou um dos pastores, na verdade. Nós temos o pastor titular, que é o pastor Ademir, e há um colegiado de pastores, e eu sou um desses pastores. Eu fui ao Mackenzie em 2010 e desejei depois continuar na pós-graduação e ingressei na PUC no ano de 2011 para discutir, na verdade, essa questão pluridoutrinária que existe no meio pentecostal. E isso também ocorre no meio dos batistas independentes, que é a convenção da qual eu faço parte, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, a CIB, que tem sua sede em Campinas, no interior de São Paulo. Então, a minha proposta era analisar como esse fenômeno ocorria. Mas depois de conversar com o orientador e algumas discussões, eu percebi que o filé da coisa, na verdade, não era essa questão. Era a questão dessa igreja ter nascido pentecostal aqui no Brasil. Porque o pentecostalismo havia chegado à Suécia em janeiro de 1907, e a Convenção Batista Sueca abraçou, parte pelo menos dela, abraçou o pentecostalismo, e a missão que funda a Igreja Batista Sueca em Guarani em 1912 foi o primeiro centro desse movimento na Suécia. Então, isso era muito mais relevante do que discutir uma questão pluridoutrinária, Então, fui orientado pelo meu orientador, Edin Suede Abumansur, que hoje é o coordenador do curso de pós-graduação da PUC, na área de Ciências da Religião, e ele então falou, trabalhe esse tema, o tema dessa igreja ser a terceira entrada do pentecostalismo no Brasil, porque como é uma igreja que trabalhou muito tempo entre colonos suecos, naquela região extrema ali do sul do Brasil, ela ficou circunscrita àquela região e alguns outros lugares do Rio Grande do Sul, enquanto os outros pentecostalismos, como a Assembleia de Deus, como a Congregação Cristã no Brasil, foram avançando por todo o país, mas essa igreja permaneceu
por muito tempo circunscrita ao extremo sul do Brasil. Então, ela é um pentecostalismo diferente, tem outras características, não tem a mobilidade que o pentecostalismo assembleiano ou a congregação cristã no Brasil tem. É um outro tipo de proposta, mas é uma igreja que nasce no Brasil no ano de 1912, já pentecostalizada, e anuncia sua fé entre os colonos e outras etnias que faziam parte daquela região. Olha, professor Rodrigo, eu não conhecia, para ser sincero. Quando tive o primeiro contato com o pastor Samuel, eu achei muito interessante, porque nós damos aula, inclusive de pentecostalismo, e eu nunca ouvi falar sobre esse movimento que chega em 1912. Nossos missionários que vieram para o Brasil foi em 1910. Nossa igreja fundada em 1911. Então, bem naquele... um ano depois. Um ano depois, nós temos já esse movimento vindo direto da Suécia. Interessante, não? Eu não sei se vou adiantar o assunto aqui. Fica à vontade. Se eu fizer isso, o senhor me perdoe. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo, quem está nos acompanhando, quem conhece um pouquinho da nossa história, né, da Assembleia de Deus, sabe. As raízes são suecas, né, porque os fundadores são suecos. E a igreja da qual nós estamos falando também é advinda, né, da Suécia. Chegou aqui pentecostal, não foi isso? Exato. E eu queria saber, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, se há alguma ligação, né, entre Daniel Berg e Gunnar Wingre e os fundadores dessa igreja batista aqui, se não houve, né, o porquê disso, essa relação, né, como o senhor acabou de dizer, alguns ficaram ao sul, outros ficaram mais ao norte, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre essa ligação. E é interessante porque a Suécia, né, a Suécia hoje, que a gente olha para a Suécia hoje e não vê essas possibilidades, né? Não tem esse viés hoje, mas trouxe para nós muitas bênçãos através desses homens de Deus, né? A Suécia do final do século XIX e do começo do século XX, ela é muito diferente. Apesar de ser muito parecida com o Brasil do mesmo período, ela era uma sociedade ainda muito rural, muito agrícola. A urbanização veio com muita força no século XX, mas a ligação entre os pioneiros assembleianos no Brasil, a ligação dos pioneiros batistas independentes no Brasil estão, na verdade, a ligação está na Convenção Batista na Suécia, porque eles eram de Estocolmo e foram para os Estados Unidos, e lá o Wingre estudou, né? Estudou teologia e tal, e também ali ele pôde aprender muitas coisas e vir ao Brasil. E o missionário que funda a missão de Örebro Mission, que chama em sueco, ele funda uma escola que era algo também característico no final do século XIX, no início do século XX, nessa cidade de Örebro. E dali começam a surgir alguns missionários que partem para o campo missionário, não só interno, mas o campo também transcultural. Houveram os missionários, nesse mesmo período onde Daniel Berg e Gunnar Wingre vão para os Estados Unidos, nesse mesmo período, missionários saíam da Suécia para ir para o Congo, para a Índia, enfim, para diversos lugares, missionários que muitos deles estudaram em Örebro. Então, existe vários documentos na Suécia, alguns que eu tive acesso, que vão mostrando essa dinâmica missionária. Mas a ligação está na Convenção Batista Sueca. Depois que eles vêm para os Estados Unidos, depois diretamente ao Brasil, essa ligação está, de certo ponto, rompida, até que depois, ao se reportarem a Levi Petrus, que havia assumido Estocolmo em 1910, ele apoia e dá todo o suporte para que a missão da fé apostólica fosse em frente e em 1918 se tornasse a Assembleia de Deus, que hoje é a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo. Perfeitamente. E olha que interessante, conversando um pouco com o professor, doutor Samuel, pastor Samuel, o senhor me falou que o senhor esteve na Suécia. Sim. E o senhor teve acesso a alguns documentos, até o senhor me falou um pouco da característica do país em guardar ou salvaguardar alguns documentos antigos. Fala-nos um pouco dessa experiência.
Meu irmão, ele foi candidato a missionário para a Suécia e ele trabalhou na Suécia até agora, julho de 2020. Então, ele foi apresentado em 2012 como candidato. Naquele ano de 2012, havia tido uma celebração do centenário da nossa denominação em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que é próximo a Guarani, onde surgiu essa igreja. E o culto de celebração de 100 anos foi em Guarani, mas a estrutura da cidade era muito pequena, então eles fizeram em Santa Rosa, que era um lugar próximo, que tinha uma estrutura que podia receber. Estávamos lá em milhares de pessoas, né? Não só do Brasil, mas suecos, noruegueses, pessoas de outros continentes, e os missionários, sobretudo, que também vieram. Foi uma celebração muito bacana. E em maio daquele mesmo ano, porque isso se deu em janeiro, em maio daquele mesmo ano, nós fomos até a Suécia fazer essa celebração na Suécia. Como meu irmão ia ser apresentado como candidato a missionário, eu aproveitei a carona, falei, eu preciso ir com você, que eu preciso de documentos. E é muito interessante porque conheci toda a estrutura, toda a história. O seminário deles lá é uma coisa sensacional. O seminário tem agora 112 anos. O seminário, né? A escola bíblica, ela começou em 1892. Então, o seminário, como seminário, ele começou em 1908. Né? Então, antes do pentecostalismo chegar ao Brasil, né? Então já tinha uma estrutura de seminário naquela época, mais de 100 anos atrás, 112 anos atrás. Interessante. Então, eu estive ali e foi bastante curioso porque eu gostaria de ter acesso a alguns documentos e eles falaram, você precisa ir no arquivo centro. Eu falei, mas esses documentos não ficam aqui? Não, aqui na Suécia, toda empresa ou instituição que abre, depois de um ano, eles têm que deixar todos os seus documentos no arquivo da cidade. Então, muito interessante. Uma organização muito diferente da nossa. Então, eu fui ao arquivo e conversando com a pessoa que trabalhava lá, um rapaz muito atencioso. Eu não tenho, apesar de hoje estar estudando com mais força em inglês, naquela época falava menos do que falo hoje, né? Mas o meu irmão, ele já viveu muito tempo fora do Brasil e hoje está em Londres, morando em Londres, mas ele fala fluentemente inglês, então para ele foi fácil a comunicação e ele intermediou todo esse contato. E nós levantamos um extenso material e eles tinham tudo que você imaginar em plásticos, em vidro. Eu consegui uma ata escrita assim num papel muito assim rudimentar, sabe, muito simples, onde os alunos de Örebro exigiam do John Ongeman, que é o fundador da missão, que ele abrisse um seminário, que a escola não ficasse só como uma escola missionária, mas se tornasse um seminário. E então ele tinha toda essa questão que estava envolvida, essa reivindicação dos alunos, né? E isso estava ali intacto, um documento de 1892. Já havia essa preocupação com a educação? Desde aquela época. Os batistas suecos, eles eram muito preocupados com isso. Em Estocolmo também havia uma escola que era com uma dinâmica um pouco diferente, mas havia uma escola também que depois se fortaleceu muito, depois que Levi Petrus assume, sobretudo, a igreja. O filho de John Ongeman deixa Örebro e vai trabalhar em Estocolmo. Paul Ongeman vai trabalhar em Estocolmo. Isso pertence ao nascedouro também das Assembleias de Deus, porque na fala, os missionários, nossos missionários foram para os Estados Unidos também para estudar. Exatamente. Nós temos até recentemente lançado pela CPAD, não é, ali a monografia do Wingren, né? Sobre o tabernáculo e tal. Então, já desde o início, essa preocupação com o estudo, com o ensino, exatamente. Preparo teológico. E todos esses documentos que eu acabei conseguindo, trocas de cartas entre os missionários e o presidente da missão na Suécia, vários documentos, todos intactos, em perfeito estado. E eu falei, quando eu venho pegar isso? Isso foi numa quarta-feira. Ele falou, você vem na segunda. Eu falei, ok. Cheguei lá na segunda, achei que eu ia ter acesso aos documentos. Ele falou, me dá o pendrive. Coloquei o pendrive e ele falou, pode ir embora. Puxa, ele salvou no pendrive. Ele salvou todos os documentos. Então, eu tenho centenas e centenas de documentos, tudo
Então é muito organizado, sem eu colocar a mão em nada, sem ter acesso físico a nada. Então, justamente por conta da preservação do documento, né? Uma coisa assim que nós não temos o hábito aqui no Brasil. Quando você chega a um museu, a algum arquivo, você acaba tendo algum tipo de contato, né? A não ser que seja um documento muito raro, mas de forma geral, você, como pesquisador, você pode ter acesso. E lá eles não permitem nenhum tipo de acesso. Então tudo já está digitalizado. Então, os documentos que eu tenho são todos digitais, né? Todos eles estão anexados na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado. No livro não coube porque só de documentos anexos havia mais de 70 páginas. Então, o livro ficou grosso, com mais de 320 páginas. Eu acho que 340 para ser exato. 340. Então, não caberia mais 70 páginas só de documento aqui, né? Então, isso, apresenta o... Está aqui o livro, isso. Uma nova origem do pentecostalismo no Brasil, ou melhor, uma nova origem do pentecostalismo, a trajetória da Igreja Sueca no Brasil a partir de 1912, pela editora Recriar. Então, se você quiser ter acesso, você pode entrar no site da editora, ou se você quiser um livro autografado, você pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, eu posso enviar para você autografado, que eu tenho exemplares em casa. Ou falar conosco na FAESP, uma vez que o professor Samuel, exatamente, ele é o nosso professor aqui na nossa FAESP. Então, e esse trabalho tem aberto portas, né? Porque falar de um fenômeno que é o fenômeno pentecostal, uma coisa tão grande, tão assim extensa, algo que se tornou, né, o maior fenômeno religioso do país, né, no último século. Então, falar desse fenômeno é algo realmente muito singular. E trazer uma nova entrada do pentecostalismo tornou-se algo que tem me aberto portas, entre elas a FAESP, onde hoje eu posso lecionar, e tem sido um tempo muito proveitoso, muito abençoado. Isso é muito legal, né? O pentecostalismo tem sido alvo de pesquisas das mais diversas áreas do saber, né? Muitas pessoas, eruditos e pesquisadores afins, têm procurado estudar o pentecostalismo, gente de dentro e gente de fora, né? Isso é interessante. Na academia, a gente vê muito isso, pessoas das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, procurando saber que movimento é esse que tem tomado conta do Brasil e do mundo. E tem sido o maior movimento aí, se a gente for colocar socialmente, o maior movimento social da história. Eu queria perguntar, professor, doutor Samuel, em relação às semelhanças que existem. Nós estamos falando para um público estritamente assembleano, pentecostal, né? Acredito que há uma curiosidade deles também saber quais são as semelhanças doutrinárias, costumes entre os assembleanos, né? Claro, no início, e a Igreja Sueca, da qual nós estamos falando aqui. As similaridades são muito grandes, porque por conta da raiz batista, né? A Igreja Batista Independente é uma igreja congregacional. A Assembleia de Deus, por conta do seu tamanho, hoje não há como, né? Ainda que você trabalhe congregacionalmente nas igrejas locais, você não pode fazer isso a nível de denominação, né? Porque o tamanho... Não há lugar que comporte. Exatamente. Então, é uma outra realidade. Mas, no caso dos batistas independentes, existem muitas semelhanças litúrgicas e também doutrinárias. Evidentemente que a Assembleia de Deus avançou em muitas coisas que os batistas independentes ficaram para trás nesse sentido. Mas, doutrinariamente, as doutrinas são muito similares. Eu tive acesso recentemente àquele regimento interno da Assembleia de Deus. Declaração de fé. Exatamente, declaração de fé. Então, a declaração de fé demonstra muitas similaridades, né? Muitas coisas que são parecidas. Então, a doutrina, sobretudo sobre Deus, sobre Jesus, as doutrinas centrais, salvação, a pneumatologia, são todas muito semelhantes. Então, você vê uma dinâmica assim muito similar. Mas o que ocorre é que eu acredito que também dentro do pentecostalismo assembleiano o fenômeno não deve ser diferente, mas dentro da CIB existem igrejas de todos os tipos. Existem igrejas que são rígidas quanto a usos e costumes,
existem igrejas que são tradicionais no sentido de serem similares às igrejas protestantes mesmo. Existem aquelas que são pentecostais quanto à contemporaneidade dos dons espirituais. Existem cessacionistas. Isso tem um pouco a ver com a característica batista, né? Isso. Porque a batista, via de regra, dá essa liberdade. Isso, né? Mas não são cessacionistas assim na sua plenitude. Mas o que eles alegam é que existe muitos exageros no meio pentecostal, em alguns pentecostalismos, né? Então, para eles, algumas coisas eles entendem que extrapola. Mas eu os caracterizo como cessacionistas porque muitas coisas também que a Bíblia afirma ser manifestação espiritual do Espírito Santo tem sido deixado de lado. Então, essas dinâmicas, essa pluralidade doutrinária foi algo que me incomodou o tempo todo. E eu apresento também aqui no livro a alteração doutrinária da convenção, sobretudo na questão escatológica, que é algo muito trabalhado entre os pentecostais na década de 60, 70, 80, sobretudo Jesus está voltando, e como essa dinâmica foi sendo alterada, como isso foi. Então, as próprias lições de escola bíblica dominical... Um arrebatamento iminente, né? Exatamente, as próprias lições da escola bíblica dominical vão mostrando essa alteração, como isso vai se dando, tal. Então, existe também a questão da igreja ter recebido muitos pastores de outras denominações, de outras confissões pentecostais, o que faz com que eles tragam para dentro da CIB também as suas doutrinas, e isso faz com que ela fique mais fragmentada doutrinariamente. Então, ao mesmo tempo que ela é fragmentada, ela se une por conta da experiência fundante que existe dos missionários que fundam ela aqui no Brasil, do missionário Eric Jansson, e toda a sua história que a une, mas, na verdade, existem muitas diferenças. Quando você conversa com um pastor de um determinado local, ele tem uma percepção teológica, social, muito diferente de pastores de grande centro, por exemplo. Olha que interessante. Mas não é diferente da Assembleia de Deus nesse sentido. Eu acredito que também acontece o mesmo, né? A Assembleia de Deus ela tem um DNA, né? A própria declaração de fé, ela é o guia, né? É a orientação, é a diretriz, não é? Exatamente para que não haja essa diferença na ponta de outras congregações. Mas há características de cada estado, enfim. Professor e doutor Samuel, o tempo nosso aqui hoje foi bastante curto, né, dado a quantidade de assuntos que nós teríamos ainda por levantar desta obra que o irmão escreveu, né, um trabalho aí de pesquisa, né, de longos anos, né, uma vez que desde o mestrado o senhor tem investigado sobre este assunto. Nós queremos já deixar aqui, ao vivo, um convite para que o senhor retorne ao No Ar com a FAESP. Ok, será um grande prazer. Foi muito bom recebê-lo. Nós estamos agora próximos aí de começar também todo ali o programa de início do nosso culto, né, desta quarta-feira. Queremos louvar a Deus pela tua vida, pela vida do querido professor Rodrigo Ursino. Deus abençoe a vocês e que o Senhor continue lhe usando poderosamente. Amém. Vamos mostrar mais uma vez o livro, aí está, Uma Nova Origem do Pentecostalismo, escrito aí pelo nosso querido professor da FAESP, professor Samuel. Deus abençoe. Queridos, o No Ar com a FAESP vai ficando por aqui. Continue aí acompanhando o nosso canal, faça a sua inscrição, deixe também o seu like e compartilhe. E continue com a RBC. Deus os abençoe.